pessoas da internet! Uma boa tarde, um bom dia ou boa noite a todos. Aqui quem fala é Sofia e hoje nós iremos fazer uma review, né, uma avaliação desse livro, A Metamorfose de Franz Kafka, né? Queria começar com uma frase que a gente tem aqui atrás, ó. O que de fato ocorre quando removemos a máscara social ou a mais densa de todas as ilusões, a de sentido. Esse livro retrata o nosso protagonista, que ele sustenta a família dele, financeiramente falando. É o Gregor Samsa. E um dia, assim, de repente, o Gregor acorda e ele passou por uma metamorfose, né? Esse é o título do livro. Ele passa por essa mudança e ele se torna uma barata gigante, ou algo parecido com uma pulga ou um piolho. Mas, na verdade, a metamorfose não é só sobre uma literal transformação, sobre uma literal barata. Essa expressão usada da barata é para simbolizar todas as doenças mentais e físicas do autor, né? A gente acompanha aí a irmã de Gregor Samsa, que vem cuidando dele. A família toda fica assim, muito assustada com essa transformação e com o Gregor não conseguir trabalhar, né? Porque ele virou uma barata, como que ele vai trabalhar? E a gente acaba acompanhando essa culpa que a irmã de Gregor sente, né? Eu acho que é uma das partes mais, assim, chocantes do livro, que a gente vê esse carinho que ela tem por ele sumindo, assim, desaparecendo. A gente vê que ela começa a alimentar o Gregor, começa a cuidar do espaço onde ele vive por obrigação, porque é irmão e porque ninguém pode saber que o Gregor virou uma barata. Então ela começa ali no início do livro, mas pro começo, ela ainda escolhe o que o Gregor vai comer, ela vê o que ele comeu, o que ele não comeu. Então, por exemplo, se ela deu um tomate e um pão e ele comeu o pão, ela não vai dar mais o tomate. Ela faz ali aquela análise, aquela coisa, aquele carinho, cuidado com o irmão dela, que virou uma barata, literal, né? Só que indo pro final, a gente vai vendo que ela não escolhe mais, só joga um bando de coisa lá pra ele comer. E que a presença do Gregor sendo essa barata causa um desconforto e uma culpa na família de Gregor, né? A gente vê que eles não querem descartar o Gregor, não querem simplesmente matar ele, porque ele era o recurso financeiro da família. Ele pagava as contas pela casa, as compras. Mas ao mesmo tempo, o Gregor, ali naquela situação da família, ele perde o seu cargo, o cargo de provedor, era ele que provinha. E aí o pai de Gregor precisa trabalhar, voltar a trabalhar. E não tem, assim, tanto tempo quanto tinha antes, né? E por Gregor ser o pilar da família, ele que segurar a família, quando eles perdem essa renda, a irmã começa a trabalhar em uma loja. Eu não sei se é de perfume, se é de sapato, não vou lembrar. Começa a trabalhar em uma loja, a mãe continua em casa e o pai vai trabalhar, né, em alguma loja, assim, alguma profissão como mecânico, eu não me lembro, gente, eu li esse livro ano passado, 2006, agora 2025 que eu li ele. E aí eles deixam uma empregada pra cuidar de Gregor, né? E ela começa a tratar muito mal ele e, assim, caçoar dele mesmo e ficar observando o Gregor como se ele fosse uma aberração. Só que a gente tem que lembrar que ele não é literalmente uma barata, é uma simbologia, é um modo de enxergar as deficiências mentais dele, né? Os problemas mentais que ele está passando. Então, começaram a ver ele como uma aberração. O que o autor, né, o Franz Kafka, quer dizer com isso na minha interpretação? Essa essa máscara que cai, né? Quando o Gregor revela ser esse monstro, essa coisa horrível, é nada mais, nada menos do que ver quem as pessoas são quando nós tiramos a nossa máscara, né? Quem as pessoas são quando você não tem mais função. Porque o Gregor deixou de ser aquele provedor, o cara que pagava, o cara das contas, para virar um peso, um fardo para a família. Então, até quando tem essa questão
pelo cuidado da irmã, né? Que amava muito Gregor e tal. Pro final, quando ela tem que trabalhar, ajudar na casa e cuidar do Gregor, ela perde esse carinho, ela perde esse apreço que ela tinha pelo irmão, né? E o Gregor, quando ele vira essa barata, ou seja, quando ele não aguenta mais, né? Quando ele mostra quem ele é realmente, a primeira preocupação dele é ir ao trabalho. E aí o chefe dele fica batendo na porta dele, um encarregado, né? Falando assim, Gregor, você tem que trabalhar, você tem que sair daí, não é só você que tem problemas. E ele fica, mais 5 minutos, eu já vou, eu já tô indo. E aí, como ele é uma barata, ele não consegue levantar da cama. Então ele fica rolando assim pra ver se ele consegue cair. E isso eu acho que é uma bela. Representa bem a depressão, né? Que é um desequilíbrio químico do cérebro, onde a pessoa se sente muito cansada, muito exausta por coisas assim leves, por coisas, por exemplo, tomar banho ou escovar o dente pode ser uma coisa absurda. E tratar essa limitação física e mental com essa questão dele virar uma barata, isso é muito interessante. Foi uma simbologia, assim, que foi muito bem escolhida, uma metáfora muito bem escolhida, muito bem pensada. Porque quando a gente vê uma barata, a nossa reação é sempre a mesma. Então você imagina quando você vê alguém que é próximo de você, que era responsável por você, como a irmã do Gregor via, o Gregor, né? Virar uma barata, assim, aquele bicho asqueroso. Tem toda essa relação como, por exemplo, as pessoas ficam em depressão, né? O quarto fica sujo, toda essa relação. Então, o jeito que o autor traz isso é muito bacana para pessoas assim que já sofreram com isso, que ainda sofrem. É um livro muito bacana de você ler. Só que assim, é pesado. É um livro assim, você lê, mas você não lê ele normalmente, calmamente. Você tem que parar para refletir, senão você não vai entender o que tá acontecendo, né? E outra coisa interessante também é que quando a coisa começa a apertar, porque o Gregor não trabalha mais, né? Os pais começam a vender o que o Gregor tinha. Começam a vender a cômoda, o quadro, começam a tirar os móveis dali. E aí eles alugam a casa para dois hóspedes, né? Não sei se eles são dois irmãos, eu sei que eles são dois que ficam lá na casa. Não no quarto do Gregor, em outro quarto, né? E aí, esses dois acabam vendo o Gregor e eles ameaçam denunciar, né? E outro detalhe que eu acho muito legal, assim, no livro, é que o Gregor, quando ele se transforma nessa barata, aos poucos, né, ele fica com vergonha de aparecer. Então ele fica escondido embaixo da cama, embaixo do sofá, e ele não sai mais de lá. Ele come ali, ele vive ali, ele só sabe fazer as coisas ali. O que realmente dá a entender que o livro é sobre depressão. Porque ele não levanta dali, ele fica escondido, como se ele não quisesse que a irmã, o pai e a mãe pensassem que a culpa é deles. Então ele fica ali escondido e a irmã também não quer ver ele, não quer aceitar que agora o irmão é essa barata, essa coisa que ela considera tão asquerosa. E aí o Gregor, ele se esconde embaixo do sofá e coloca tipo uma é como um lençol por cima. E a irmã sabe que ele tá ali, leva a comida, mas não vê ele, né? Fica ali sem enxergar o Gregor. E aos poucos a gente vê que ele vai se afundando cada vez mais nisso, né? Então, em vez de comer comida de humano, ele começa a comer coisa podre, porque ele é uma barata agora, né? Ele começa a rastejar pelo teto, assim, e ele sempre preocupado porque ele queria pagar a faculdade da irmã de música, né? A irmã dele gosta muito de violino, e ele sempre preocupado por isso, com isso, né? Agora, um alerta de spoiler para quem quer ler o livro e não leu ainda, eu vou dar um spoiler aqui. Então, se você quiser pular essa parte, quando o Greg final, assim, não sei do que mesmo, talvez até seja uma questão de que o Gregor não aguento mais, enfim. A família sente alívio. A família sente muito alívio. Eu vou ler um trecho pra vocês que eu marquei no livro, que eu achei muito interessante. Queriam agora um apartamento menor e mais barato, mais bem localizado e prático do que o atual, que fora escolhido por Gregor. Enquanto falavam sobre isso, o senhor e senhora Sansa perceberam, quase ao mesmo tempo, ao verem a filha que se tornava cada vez mais extrovertida, que apesar da praga dos últimos tempos, o Gregor, a qual havia tornado sua face desbotada, ela florescera numa moça bonita e exuberante.
Em silêncio crescente, num comum entendimento por meio de olhares, quase inconscientemente, constataram que já era hora de procurar um marido digno. E, ao final da viagem, a filha levantou-se antes de todos e alongou seu corpo juvenil, o que pareceu aos pais uma confirmação de seus sonhos recentes e bons desígnios. Ou seja, né, eles sentem ali muito alívio e eles viam o Gregor como uma praga, como uma coisa ruim, por ele ter perdido esse cargo de provedor da família. Então, esse livro, gente, ele é extraordinário. Eu acho que eu li em 2 dias, assim. Ele é muito bom, ele é muito, assim... Essa edição, que é da Planeta Minotauro, ela é muito bonita, ela tem vários desenhos. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Espera, só um segundinho. Vários desenhos, olha, que representam, né? Fica até mais fácil de visualizar se você é a pessoa que não tem hábito de leitura, gosta de livro com figura. Esse livro, ele tem figuras também. Aqui o quarto de Gregor, olha, a gente tem aqui representado. E é um livro que eu acho que a gente devia ler, todas as pessoas, dependente da idade. Claro que criança não é livro de criança, né? Mas é um livro super interessante, eu acho que foi muito bem escrito, super bem traduzido. Deixa eu ver quem foi o tradutor. Raquel Abissamara, ou Samara, não sei pronunciar. É isso, gente. Fiquem aqui nesse canal para mais reviews de livros. Reviews sinceras e sem roteiro. Tchauzinho, pessoas da internet, e até o próximo vídeo.